Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus o abençoe, que Deus dê graça a cada um. Hoje é 31 de janeiro. Que o Espírito Santo de Deus conforte os vossos corações, que possa todos ter passado um excelente janeiro na presença do Senhor Jesus. Você que não conseguiu a sua bênção até aqui, até o final do dia o Senhor tem bênção para você. Que Deus abençoe. Vamos passar para vocês a palavra de Deus sobre as revelações divinas do Senhor. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, está em 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 1 em diante. Eu vou ler e depois nós vamos meditar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Quando você ouvir esse slide, você se inscreva, se dê um toquezinho lá, né? Amém? Quando você ouvir esse vídeo, para que o YouTube entenda que é importante para você. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E Deus te ama e nos ama em nome de Jesus. A visão celestial, o espinho na carne, em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Aleluia. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, meditando nesta palavra, eu entendi uma coisa. Quantos pecados é cometido dentro do povo de Deus, no meio da igreja, por aqueles que conhecem muito a Bíblia, que dizem ser professoras em teologias, conhecedores profundos e não conhecem o mistério de Deus. Porque a glória, o mistério, as revelações dos céus não está apenas em examinar a Bíblia, porque a Bíblia é bem clara. Aquilo que a nós é revelado é para nós, mas tem coisas que não são reveladas, essa é para Deus. E quantas pessoas o Senhor tem dado essa graça de ser arrebatado o espírito e levado ao paraíso, para mostrar a grandeza de Deus. É evidente que, como esse grande homem de Deus aqui, não sei se tem outro que está na Bíblia assim, ou fora da Bíblia nos dias de hoje na igreja. Mas em verdade não convém gloriar-me, passarei as visões e revelações. Ou esse primeiro versículo. Quantas vezes já ouvi crentes e pastores pecarem contra o Espírito de Deus, porque o profeta, o sonhador, o que foi levado, ele tem a incumbência
de fazer aquilo que Deus determina, não acrescentar, não mentir, não exaltar, porque Deus abate com o profeta e com o sonhador. Mas nós que não somos aquele que não foi arrebatado só porque disse eu sou um pastor, conheço a palavra, isso é visagem, é pecado, porque quando é Deus que está falando, estamos pecando contra o Espírito Santo de Deus, não é contra a pessoa que sonhou. A pessoa é apenas um vaso de Deus, que tem se colocado na presença dele. Meus amados irmãos, irmãs e pastores e obreiros, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos amo, não quero vos ver perdendo a vossa salvação pela convicção da mente humana, mas é de vocês ganharem os céus e não gloriando-se, mas ele passou as revelações. Conheço um homem, ele não disse se na carne ou se fora da carne, há 14 anos, ou se foi no corpo ou fora do corpo. Se fora do corpo, se Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Se ele no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Oh, que homem humilde, que Deus colocou no coração dele o amor e a humildade. Ele foi levado ao terceiro céu, se disse, eu não sou digno de gloriar, não vou gloriar a mim, mas vou passar as visões e as revelações. Ele viu alguma coisa, e Deus já revelou outras coisas. Tanto é que ele viu coisas lá na glória, que é digno de falar com os homens por causa do pecado. Amados, a igreja de Jesus Cristo é muito mais do que um ajuntamento de pessoas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que um sermão programado na igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que tudo isso que nós vemos aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo é eterna. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo vem dos céus. Tem lugar no céu. Morada preparada. Tem uma vida de santidade aqui para poder entrar lá na glória. Irmãos, eu fico meditando nesta palavra. O homem, para chegar diante de Deus, tem que ser de tal de humildade, tanto que ele entende que ele é pó, é cinza, é um miserável homem, é a misericórdia de Deus que sustenta ele na presença. Imagina para morar a eternidade. Versículo 3. E sei, o tal homem, se não no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Aleluia! Ele entendeu, ele estava lá, ele foi levado ao paraíso e ouviu a palavra do Senhor, palavras inefáveis. Isso é a revelação de Deus para o homem. Mas ele disse, palavras inefáveis, de que os homens não é lícito falar. Como está a minha vida, meu irmão? Como está a tua vida, meu irmão? Como está a tua vida, minha irmã? Como está na tua vida, obreiro? Como está a nossa vida, pastores? Como está aqui a vida da igreja?
Podemos ser arrebatados se no corpo ou fora do corpo, não importa, Deus sabe, levado ao paraíso e eu receber ver visões celestiais lá na glória, e eu receber a revelação do Pai, coisas assim, inefáveis, que é o homem não é lícito falar. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem o Espírito que estava no grande apóstolo São Paulo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser arrebatada ao terceiro céu. Porque eu vou te dizer, meus amados, para ser crente pode ser com a barriga cheia, pode ser programando a mensagem de exortação e dizer: Deus está falando comigo, mas chegar na presença de Deus tem que ser por um trabalho, por uma vida de devocional, de inteira entrega das pés da vida do Senhor. Precisa o Senhor ter prazer no coração, porque eu não vou chegar a Deus. É Ele quem vai me levar, me arrebatar em espírito. É diferente. Meus amados irmãos, minhas irmãs, obreiros e pastores, meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo eu vos peço, convertei-vos os vossos corações. Porque para ser arrebatado, a igreja precisa estar num grau de santidade. Alabás, Shurikan, alabás, que Deus agrade. Ele não vai arrebatar palavreados, ele não vai arrebatar mundanismo, ele não vai arrebatar o pecado. Ele vai aniquilar essas coisas na terra. Deus está preparando uma igreja que vai ser assunta aos céus. Mas assim como esse grande apóstolo foi arrebatado, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, disse ele, mas o Senhor o sabe. Alabashuri canta. Se você quer ser arrebatado, santifique as vossas vidas. Ore, jejue, seja humilde, ame o seu semelhante como a si mesmo, reconheça que é pó, é cinza, é um pecador. Deixe a exaltação, porque você não é nada, você é menos do que nada, não é pó, é o verme diante dos olhos de Deus. É a misericórdia dele, é quem nos sustenta. Lembre-se, meus irmãos, a igreja está virando a profissão, mas Jesus Cristo não veio aqui como profissional, ele veio como salvador das almas. Ao ser assunto aos céus, ele não deu a profissão para os discípulos, ele deu a eles a comunhão e disse: ide pregai o evangelho a todas as criaturas, aquele que crer e for batizado será salvo. Cura os enfermos, expulsa os demônios, aleluia, ajuda os pobres necessitados. Como está a nossa vida? Como estou eu como pastor? Como estou eu se o Senhor buscar a igreja hoje ou chamar a minha alma? 5. De um assim me gloriarei. Eu, mas de mim mesmo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. De um homem desse, está dizendo o apóstolo São Paulo: eu me gloriarei, mas de mim mesmo não, senão nas minhas fraquezas. Quem sou eu perto desse grande homem de Deus? Aleluia!
Tanto é que ele me disse para ser imitador dele, como ele era de Cristo Jesus. Meus amados, deste homem que foi levado diante de Deus, ele tinha o mesmo espírito que, pela bondade do Senhor, sempre foi me concedido. Porque eu não busco o Senhor para que Ele faça de mim um homem tão humilde como Ele fez o apóstolo São Paulo. Não quero vos dizer, meus amados irmãos, que Deus faça de mim um grande apóstolo São Paulo, não. O apóstolo São Paulo foi é o único. O apóstolo São Pedro, único. O apóstolo São João, único. Todos os apóstolos foram únicos. Nós somos a seleção, a eleita pelo Senhor. Estamos na presença do Senhor pela bondade do Senhor Jesus Cristo, pelo amor que Ele colocou nos corações desses homens. Com o preço das suas vidas levaram o Evangelho, mas o Evangelho de santidade, o Evangelho de perseguição. E essa perseguição viria entre os irmãos e nas nações. Lembra-se, meu irmão e minha irmã, se alguém te persegue dentro da igreja, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque no início assim era. Abre a mente e abre o coração, porque Deus há de vir buscar a igreja que está sendo preparada. E vamos gloriar-se de um homem como esse, e não de nós mesmos. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo-vos isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Eu quero vos dizer bem claro, ninguém não glorie-me de mim. Não serei nécio, pois diria a verdade. Qual é a verdade ao meu respeito? A misericórdia de Deus é a causa e a razão pela qual eu não sou consumido. Eu sou pó e eu sou cinza. Eu sou pecador, remido pelo Senhor, e erro todos os dias. Eu preciso reconhecer as minhas fraquezas, para que o Senhor me aperfeiçoe nesse dia, até chegar o dia que Ele me chamará para a glória, ou arrebatará a igreja, e pela misericórdia dEle, Ele me leve com Ele. Oxalá, meus queridos irmãos, que todos da igreja, todos os pastores, fossem arrebatados, tivessem o privilégio de sair do eu, de sair de dentro do escritório, de sair da programação e descer aos pés do Senhor Jesus Cristo, na oração, na humildade, na sinceridade, na pureza de espírito, para que Deus o leve diante dele e revele as coisas que tem preparado para a igreja. É glória. E que tem preparado para aqueles que se perdem, que só é miséria. O amor de Deus. Para conhecermos o amor de Deus, temos que Deus se fazer presente em nossa vida e nos levar para revelar o segredo do seu amor. Quantas vezes o Senhor olha de cima para baixo e vê na face da terra quantas pessoas se matando, se mutilando, prostituindo, mentindo,
vendendo seus corpos, vendendo os irmãos, muitos conhecedores da palavra, que se diz conhecer a palavra, mas não conhece o dono da palavra. E o Senhor entristece. Deus, ele chora pelas almas, porque como eu sou vivente, sou um servo de Deus, se eu partir para a eternidade no pecado, meus amados, a tristeza é para Deus, porque Satanás está pegando alguém dele. E nós não paramos para ver. Deus nos revela o oculto, o profundo e o escondido. Deus revela o falso pregador da palavra. Deus revela o pecado no altar. Deus revela o pecado no corpo da igreja. Deus revela as mentiras nos escritórios da igreja. Deus revela tudo aquilo que você está pensando que só dentro de quatro paredes que está sabendo. Não! O Espírito Santo de Deus, ele leva aqueles que crêem na presença dele e mostra a situação do povo dele, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não se exaltar. Amados irmãos, você imaginou, Satanás não entrou na vida dele, para que me não exaltasse. Deus conhecia o coração dele, ou não conhecia. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus te usa, Deus me usa, Deus nos usa, e ele coloca uma pedra no caminho. É o mensageiro de Satanás para esbofetear. É Deus quem coloca, não é Satanás quem entra. Para que não se exalte, para ele me exaltar da excelente das revelações que me foi dada. Deus, a vez de nos mostra revelações divinas, meus irmãos. Mas quando exaltamos, entendemos que se Deus voltou para mim porque eu sou bom, ele coloca uma pedra no caminho. Lembra-se, meu querido, meu irmão, nunca passe na frente de Deus. Das revelações foi-me dado um espinho da carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Foi-me dado, disse esse, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse, disse o apóstolo, das revelações que me foi dada. Meus amados, voltando para esta palavra, quem sou eu se eu disser que eu sou alguma coisa? Eu estou tirando Jesus Cristo da minha vida, o Espírito Santo da minha vida. E Deus, que é o Pai Criador, conhece as minhas fraquezas. Ele envia um mensageiro de Satanás que me bofeteia. Eu preciso estar ajoelhado, orando, pedindo oração, porque senão eu vou cair. Eu não aguento mais. Isso não sabemos que por que acontece. É porque nós somos exaltados. Seja humilde. Humilde é ter a certeza daquilo que está falando, que Deus determinou. E você cala para fazer na hora do Senhor, como Ele determina. Versículo 8.
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E assim a minha graça, ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 3 vezes ele orou, e Deus disse basta, porque boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu tenho alegria na fraqueza, na injúria, na perseguição pelo amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, obreiros e pastores, ore por esta nação, ore pela igreja, ore pelas almas. Seja humilde para a glória do nome do Senhor Jesus. Aonde estiver o enfermo, Jesus Cristo vai curar agora para a glória do nome do Cordeiro. Pai querido, abençoa o teu povo. Eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor.